Bom, pessoal, vamos começar, né, mais uma aula de biologia. E agora a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, eles recebem esse nome, primeiro porque, quimicamente falando, eles têm um caráter ácido, certo? E quando eles foram descobertos no núcleo das células. Então, foram assim denominados. Hoje, não, a gente já sabe que tem ácido nucleico no hialoplasma. As bactérias também têm ácidos nucleicos e elas nem núcleo possuem. Mas aí o nome permaneceu, né? Já foi denominado assim, manteve, né? Eles desempenham um papel assim, importantíssimo para a vida das células, tá? Primeiro porque esses ácidos nucleicos eles têm as informações para controlar as atividades celulares, para produzir enzimas, para produzir outras substâncias. E se a gente for lembrar, né, de um ácido nucleico especial, que é o DNA, ele contém as nossas informações genéticas, as informações hereditárias, e controla todo o organismo, né? Os ácidos nucleicos, eles são formados por longas cadeias de nucleotídeos. E aí, como são muitos nucleotídeos unidos, a gente fala que são polinucleotídeos. Dois tipos dois tipos de ácidos nucleicos. Então, nós temos o DNA, famoso, né? E ele se chama ácido desoxirribonucleico. E o outro, que se chama RNA, que é o ácido ribonucleico. Nós vamos ver um por um com calma. Os nucleotídeos, certo? Então, a unidade formadora desses ácidos nucleicos. Um nucleotídeo, ele é formado por 3 partes, tá? Então, ele é formado por um grupo fosfato, que está representado em azul, uma pentose, que é um açúcar, é um glicídio de 5 carbonos, e por uma base nitrogenada, certo? Aqui, uma representação desse ácido fosfórico, tá bom? A estrutura química. E pentose. Só que são 2 tipos de pentoses que podem ser encontradas nos ácidos nucleicos. Nós temos 2, então, ribose e desoxirribose. Quimicamente, a diferença entre elas é essa parte em destaque, tá? A ribose é essa molécula com, né, especialmente, né, esse OH, e a desoxirribose, você percebe que aonde está circulado, não tem uma molécula de oxigênio. Então, um átomo de oxigênio. Então, por isso que é o nome desoxirribose. Desoxi, porque está faltando um oxigênio nessa estrutura, tá bom? Então, toda vez que a gente for falar de nucleotídeo, tem que ter um ácido fosfórico, tem que ter uma pentose, e ela pode variar, pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxirribose, mas está faltando o terceiro item, né? Que é uma base nitrogenada. A base nitrogenada, ela pode variar dentre 5 opções, tá? Nós temos aí uma base nitrogenada chamada adenina, uma outra chamada uracila, tem a citosina, guanina e timina. Elas são divididas em bases púricas e bases pirimídicas. O que é isso? As bases que são chamadas de púricas, você percebe que ela tem 2 anéis na sua estrutura. As bases pirimídicas, elas têm apenas um anel. Tá? Então, a diferença entre elas, a diferença básica, né, para nós, é a quantidade de anéis. Se tem 2 anéis, é púrica. Se tem um anel só na sua estrutura, ela é pirimídica. Para não ficar sempre, né, nas representações do DNA, escrevendo timina, citosina, nós utilizamos as siglas, tá? Então, timina, sempre vamos utilizar o T, citosina, o C, e assim por diante. Vamos ao primeiro desses ácidos nucleicos, tá bom? O DNA. DNA, nós já vimos, ele é formado por nucleotídeos, certo? Como são muitos nucleotídeos, nós chamamos de polinucleotídeo. Só que o DNA ele é formado por 2 cadeias polinucleotídicas.
e uma enrolada sobre a outra. Isso lembra muito uma escada helicoidal, uma escada caracol. Essas duas cadeias, elas se mantêm unidas entre si por ligações químicas que a gente chama de pontes de hidrogênio. Mas o pareamento é específico, tá? Então, a adenina, ela sempre vai se emparelhar com timina, por duas pontes de hidrogênio, e a base nitrogenada guanina sempre vai se emparelhar com a citosina, só que agora, olha, por três pontes de hidrogênio. Eu vou mostrar isso aqui melhor agora, tá bom? Aqui você tem uma representação desse formato, né, desse modelo dupla hélice. Você tem duas fitas de DNA, tá? Cada uma a gente chama de fita. E elas são unidas por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Repara que aqui a gente só usa a sigla, né? Ao invés de escrever a adenina, nós estamos usando apenas a letra A letra T. E você vai perceber que no decorrer dessa hélice, você tem a primeira junção lá em cima é um G e um C. Então, sempre vai se parear guanina com citosina. Embaixo você tem um T e um A, sempre assim. E vice-versa, claro. O que você vai perceber? A proporção de guanina numa molécula de DNA sempre vai ser a mesma que citosina, certo? A proporção de timina sempre a mesma proporção de adenina. Elas se juntam, essas bases nitrogenadas se juntam por pontos de hidrogênio, unindo essas duas fitas, e essas duas fitas adquirem esse formato helicoidal, fazendo como se fosse essa escada caracol, ok? Por que esse pareamento tem que ser três pontes de nitrogênio para guanina e citosina e por que dois para timina e adenina? Então, aqui nós temos uma representação mostrando como que é a estrutura tridimensional dessas moléculas. Então, para manter uma estabilidade do DNA, tem que ser desse jeito, tá? A estrutura tridimensional dessas moléculas favorece que entre guanina e citosina sejam três pontos de hidrogênio, que estão representados ali por esses pontilhados, né? E a adenina e a timina, duas pontes de hidrogênio também, detalhadas ali com a linha pontilhada, certo? E aqui, olha só, nós vemos que para unir uma fita do DNA a outra fita do DNA, quem une são ligações, né, pontos de hidrogênio, que unem uma base à outra. Agora, o que une um nucleotídeo ao outro é uma ligação fosfodiéster, tá? E ela sempre vai ligar o fosfato preso, certo? Lá no carbono 5, ao OH do carbono 3 do outro nucleotídeo, tá? Dá uma olhadinha aí nesse esquema, que está em vermelhinho, 5 linha, 3 linha, que é onde ocorre a união desses nucleotídeos, tá? E aí, a extremidade que tiver mais próxima do carbono 3 e tiver ali livre, como é o caso lá embaixo no desenho, nós chamamos de extremidade 3 linha. Lá em cima, porque aquele carbono é o que está com esse fosfato ligado, certo? O carbono mais próximo dessa ligação é o carbono 5, então a gente chama de extremidade 5 linha, ok? RNA, nosso outro ácido nucleico, certo? O RNA já é uma molécula estruturalmente mais simples, tá? Ele é formado por uma única fita. Ele não tem emparelhamento com outra fita, a não ser que ele mesmo, como ele é uma molécula muito longa também, acabe emparelhando as próprias moléculas entre si. Mas ele é uma fita única, tá? E aí você vai observar também que nós vamos ter um fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada ligado a outro nucleotídeo embaixo. Então, de novo, outro fosfato, outra pentose, outra base nitrogenada. Mas aí você vai
eu vou colocar daqui a pouquinho uma tabela e você vai ver que tem algumas diferenças entre eles, tá? As bases nitrogenadas presentes no DNA e no RNA, nós temos uma diferença, tá? A pentose também tem uma diferença. Então, embora estruturalmente a diferença mais evidente é que o DNA é formado por duas fitas e o RNA é formado por uma fita, nós temos outras diferenças que eu vou elencar agora para vocês, tá? Aqui, o DNA, então, ele tem duas fitas, que a gente fala que é uma dupla hélice, e o RNA ele tem uma única fita, uma única cadeia, ok? No DNA, é possível encontrar as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina. Só que se você olhar na coluna do RNA, olha, adenina também aparece, citosina também aparece, guanina também, porém não aparece timina, de maneira alguma. Mas no lugar aparece uma outra base nitrogenada, que é a que nós chamamos de uracila. Tá? Então, essa é uma diferença importantíssima, tá bom? Se você tiver uma cadeia de nucleotídeos e tiver uracila presente, certeza, sem erro nenhum, é RNA, tá? Se você tiver uma cadeia e nessa cadeia tiver a timina, você vai ficar em dúvida. Você vai falar, poxa vida, DNA são duas, mas pode ser só um pedaço, né, do DNA, mostrando uma única fita. E aí você pode ter tranquilidade em responder que mesmo sendo uma única fita, um único pedacinho, é DNA. E a pentose, olha, pentose, DNA tem exclusivamente a desoxirribose. RNA, você tem ribose. E se você for buscar no nome desses ácidos nucleicos, DNA, ácido desoxirribonucleico. Então, já indica para gente que a pentose que está lá, aquele açúcar com 5 carbonos, é uma desoxirribose. E o RNA, ácido ribonucleico, já nos indica também que o açúcar que está presente ali é uma ribose, certo? Então, se atentem a essa tabela, importantíssima para vocês, tá bom? E vamos seguir. Próxima aula, nós vamos voltar a falar sobre o DNA, sobre RNA, replicação do DNA e síntese de RNA, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.